Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar também nesta escola bíblica em Divinópolis. Pastor Paulo, toda a diretoria, que Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 38. Pastor Paulo pediu para deixar uma palavra acerca do incentivo de ofertar, de contribuir, se vale a pena contribuir com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E ele falou ali rápido e eu fiquei meio tremendo, porque a gente tem muitas mensagens, mas quando chega um pedido assim na hora, você fica assim, o que eu falo? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração que rapidamente eu quero compartilhar com vocês. João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 19, versículo 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Pastor, o que essa palavra tem a ver com oferta? É o que Deus colocou no meu coração. Não perca a oportunidade de fazer algo para Deus. Não perca a oportunidade de oferecer algo sincero e verdadeiro para Deus. Porque o seu ato, ele pode ser eternizado pelo Deus da glória. Como foi esse ato de José de Arimateia e Nicodemos? Um tema que veio ao meu coração é: dando o que tem. Comece a ofertar mais a Deus, a dar mais para Deus. Porque quando você for fazer as contas de tudo que você deu para Deus, de tudo que você ofertou no altar de Deus, de tudo que você contribuiu com Deus, quando você for fazer a conta lá na sua velhice, você vai ter que dobrar o joelho, olhar para o céu e dizer: glória a Deus, porque Ele me deu mais. Quando você for fazer as contas, você vai ter que dar glória a Deus, porque você vai descobrir que Ele te deu muito mais do que você deu para Ele em vida. Jesus morre e não tinha um lugar para sepultá-lo. Não tinha um plano funerário, o seu Salvador, o meu, o nosso. Não tinha um sepulcro novo, honrado, cravado na rocha. Não tinha. Talvez os amigos mais simples e mais próximos se desesperaram. E agora, onde nós vamos enterrar o Salvador? Onde nós vamos colocá-lo? Não tem lugar, não tem dinheiro. Mas apresenta-se um homem chamado José de Arimateia. Não perdeu a maior oportunidade da sua vida, de dar talvez a maior e importante oferta da sua vida.
ele deu o que ele tinha naquele momento para dar. Ele cedeu, ele deu, ele doou o seu sepulcro novo, cravado na rocha. E Nicodemos estava aqui também, com mirras e óleos caros, para fazer a preparação do corpo do Senhor. Resumindo esta palavra, irmão, perdemos muitas oportunidades de semear mais na obra de Deus, de semear mais no reino de Deus, nas coisas de Deus, porque estamos desapercebidos. O tempo está passando e nós não levaremos nada dessa terra. Então oferte mais a Deus, contribua mais com Deus, ajude mais a obra de Deus, aqui e acolá, aonde você servir a Deus. Porque esse ato de José de Arimateia, Nicodemos, foi eternizado. Aonde o evangelho chegar, tem que pregar que José de Arimateia doou o seu sepulcro, o seu lugar de ser enterrado, para o Senhor Jesus. O ato, a atitude da oferta foi eternizado. Eu acredito que tem família de José de Arimateia, descendência, até hoje, recebendo bênçãos de Deus, por causa daquele ato de José de Arimateia. Contribua com alegria. Aquela mulher pecadora derramou aquele óleo, ela ofertou tudo o que tinha. Judas, o tesoureiro, já estava desviando de Deus e desviando recursos. Começou um chororô. Esse óleo dava para vender, dava para comprar muita coisa, dava para arrecadar mais dinheiro. Jesus disse: vocês têm os pobres sempre com vocês. O ato, a atitude dessa mulher ofertando a mim esse óleo será registrado no meu livro eterno e será eternizado a oferta dessa mulher. Oferte também, para que suas contribuições e minhas sejam eternizadas. Fique de pé, eu quero orar para você ofertar. Todos conhecem aquela passagem que quando foi ofertar, Jesus estava no gasofilácio, olhando para o coração das pessoas e olhando ali para os depósitos. E naquela noite ele diz: hoje eu vou revelar para vocês a maior oferta deste culto. É a primeira e última vez que eu vou fazer isso. Naquela sinagoga, Jesus disse para os presentes: hoje eu vou revelar para vocês a maior oferta desse culto. Daí a pouco ele pede uma viúva lá atrás para se colocar em pé. Coloque-se em pé, por favor. E ela toda tímida, envergonhada, porque a sua oferta foi mínima, pequena, mas foi tão sincera que mexeu com o céu. Jesus disse: a maior oferta dessa noite foi daquela senhora lá, porque foi sincero, foi verdadeiro, foi com amor, foi de gratidão, e o céu recebeu a sua oferta. Irmãos, a terra administra a sua oferta, mas o importante é quem recebe a sua oferta. É o céu que recebe a sua oferta. Os pastores da terra administram a sua oferta, mas quem te recompensa por ela é o céu. Feche os seus olhos. Querido Deus,